Olá pessoal, como vocês estão? Bem, eu estou gravando esse vídeo porque eu fui impelida pelo Espírito Santo a gravar esse vídeo. Para quem não sabe quem é o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade de Deus. Nós cristãos acreditamos que existe o Deus Pai, que está no trono nos céus, o Deus Filho, que desceu na terra com o propósito de salvar a humanidade da morte eterna, e o Deus Espírito Santo, que ele é o Deus que habita em nós. E ele é considerado a terceira pessoa, não por ser considerado inferior, mas porque na Bíblia ele foi a terceira pessoa a ser revelada. E quando Jesus disse que ele ia voltar para o Pai, aos céus, ele disse que ia deixar o Espírito Santo conosco. E assim ele precisaria subir para que o Espírito Santo descesse. E assim foi feito. Então, o Espírito Santo ele não nos obriga a fazer nada, ele nos pede. E esse vídeo aqui eu estou fazendo porque ele me pediu. E teve uma outra vez que o Espírito Santo me pediu para fazer uma live aqui no Instagram falando sobre o perdão e sobre o plano de salvação da humanidade. E lembro que já era tarde da noite, eu estava indo dormir e aí veio uma mensagem muito forte no meu coração. E eu comecei a anotar tudo o que precisava falar, porém como eu estava de roupa de dormir, eu senti preguiça de trocar de roupa e também vergonha de gravar a live. Então eu falei ao Espírito Santo que eu ia anotar tudo e gravar o vídeo no dia seguinte. E acontece que no dia seguinte, ao chegar em casa do trabalho, aquela vontade enorme de gravar o vídeo tinha passado. E ficou apenas a decepção de não ter obedecido o Espírito Santo. E deveria ter falado no dia anterior. E eu acredito que naquela noite alguma pessoa precisava ouvir aquilo que o Espírito Santo tinha me pedido para falar. Mas eu não fiz. E eu espero muito que a pessoa que precisava ouvir não tenha feito nenhuma besteira. Que por minha culpa eu posso não ter impedido. Bem, acontece que após esse fato eu fiquei arrependida e eu falei ao Espírito Santo que da próxima vez eu não hesitaria em obedecê-lo e eu falaria em qualquer circunstância. E esse dia chegou. E ao voltar para casa, eu vi uma notícia sobre a discussão do aborto de bebês com assistolia fetal que estava sendo discutido hoje, no dia 17 de junho de 2024, no Senado. A notícia que eu vi é esta, da revista Oeste. E quando eu vi essa notícia, me veio uma vontade enorme de falar aqui nas minhas redes sociais sobre esse método cruel de matar bebês. E igual da outra vez que eu decidi não fazer, dessa vez eu vou deixar de lado a minha timidez e a minha vergonha e eu vou gravar e postar esse vídeo. Ele vai ser grande, mas eu peço de coração que você assista até o final, porque eu vou falar de coisas que eu nunca falei abertamente, nem para pessoas íntimas minhas, muito menos para geral na internet. Neste momento meu coração está palpitando forte, mas eu espero que eu consiga falar tudo que eu preciso falar e que eu não me esqueça de nada. E eu vou começar falando de algo que aconteceu comigo quando criança e que tem me afetado até os dias de hoje. Quando eu era criança, aos 7 anos de idade, eu sofri abuso sexual de uma pessoa conhecida, literalmente debaixo do nariz dos meus pais. E como ele me pediu para guardar segredo, eu guardei esse segredo até os 22 anos de idade. E quando eu já não aguentava mais guardar esse segredo, e esse peso estava me corroendo, me consumindo e me levando em depressão. Então eu decidi contar aos meus pais sobre o que tinha acontecido comigo. E uma observação é que mesmo eu ter passado por essa situação quando criança, eu não perdi a minha inocência. Aliás, eu só fui descobrir o que tinha acontecido comigo quando eu tinha 13, 14 anos de idade. E então aí esse segredo começou a me perturbar. Enfim, eu contei aos meus pais e eu esperava uma reação dos meus pais que não aconteceu. Eu queria que os meus pais fossem lá e tirassem satisfação com o cara
pelo crime que ele cometeu comigo e queria que mostrasse para a família dele o quão nojento ele era. Mas meus pais ficaram sem reação e acabaram não fazendo nada. E então eu comecei a sentir que aquela criança lá atrás, que foi abusada, tinha sido negligenciada pelos meus pais. Eu comecei a culpar na minha cabeça que a culpa pelo abuso que eu sofri tinha sido dos meus pais. E a verdade é que eu nem tinha mais o trauma do abuso, mas tinha o trauma do desamparo. Porque para mim, os meus pais tinham a obrigação de me proteger e não o fizeram. E hoje eu já resolvi essa questão com os meus pais, graças a Deus. Mas foram anos até ter novamente essa conversa difícil e resolver essa situação e colocar um ponto final. Eu também perdoei a pessoa que abusou de mim e eu perdoei meus pais pela negligência e pela falta de proteção que eles tiveram comigo. E para quem não entende como eu perdoei o meu agressor, você só consegue perdoar alguém assim quando você enxerga o tamanho do perdão que você recebe de Deus através da pessoa de Jesus Cristo e através do seu sacrifício na cruz. Enfim, essa seria uma história que eu poderia deslanchar e era justamente o que o Espírito Santo queria que eu falasse daquela outra vez e eu não falei. Mas fica para uma outra hora. Eu falei tudo isso aqui para chegar no assunto que eu quero falar agora. Eu acredito que o abuso que eu sofri me trouxeram consequências que perduram até os dias de hoje na minha vida adulta, depois de quase 30 anos. E eu acredito que o que mais me afetou foi a forma como meus pais lidaram com o fato do abuso do que com o próprio abuso. E eu acredito que se porventura eu engravidasse do abusador, o meu maior ressentimento, decepção ou arrependimento seria a forma como meus pais lidariam com o fato de eu estar grávida, como eles lidariam com a gravidez, do que com o próprio abuso. Lembro que essa é uma experiência minha e eu estou supondo uma coisa com base no que eu vivi. Porque assim como eu culpei mais os meus pais pela forma como eles trataram o assunto do que eu culpei o abusador pelo abuso cometido, assim eu também teria culpado meus pais pela forma que teriam resolvido o problema se eles tivessem optado pelo aborto. Vejam, abortar não é a solução. E eu não estou dizendo que não é a melhor solução. Abortar não é a solução. Pois quando você cresce, vira adulta e reflete tudo o que aconteceu, você entende o significado da vida e você pode acabar culpando seus pais pela decisão que não foi você que tomou, foi seus pais, porque você era criança, você não entende a gravidade da situação. E aí quando você entende que você foi palco de um assassinato, de um bebê, eu acredito que você culparia muito seus pais pela decisão que eles tomaram. E a depressão viria com certeza. E isso não é só uma suposição minha, como é um fato. Nessa notícia do Jornal de Minas de 2013, mostra uma pesquisa feita com mulheres que abortaram e quais as consequências que elas tiveram anos após o procedimento. E eu gostaria sinceramente de ouvir os argumentos de uma pessoa que apoia o aborto, do motivo de por que ela não aborda esse assunto, de ela não levar em considerações as consequências, porque não falam das consequências de se fazer um aborto, que além de ter a probabilidade de causar consequências físicas, como a perda do útero, também tem grandes chances de terem consequências psicológicas que vão levar para o resto das suas vidas. E outra coisa que eu gostaria de poder discutir com uma pessoa que apoia o aborto é: o aborto não é uma mágica que faz desaparecer a criança do útero. É necessário tirar essa criança. Então a mulher é obrigada a fazer o parto para poder retirar a criança. Então, já que é obrigatório tirar a criança do útero da mulher, porque exigem que o bebê seja tirado morto do que com vida? A dor do parto é exatamente a mesma.
seja o bebê vivo ou morto. E aí você fala, ah, mas o bebê vai ser tirado em partes, vai ser sugado pela máquina. Gente, é mais brutal ainda. Vocês já assistiram o filme Jogos Mortais? Tem gente que passa mal só de assistir. Na verdade, eu nunca assisti, mas já ouvi falar. E esse filme ele mostra a pessoa se mutilando sem anestesia, é cruel. E imagina você mutilar um bebê sem anestesia, vivo, em partes. Meu Deus, é desesperador. E aí hoje, no Senado, foi mostrado um vídeo de um ultrassom feito enquanto é injetado cloreto de potássio no coração de um bebê. E a emissora da TV Senado censurou a imagem porque diz que fere o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao colocar a identidade do bebê em risco nessa matéria aqui. Ué, é um bebê? Não é um amontoado de células? Quem é a favor do aborto não consegue explicar, mas eu realmente gostaria de poder entender os motivos que levam alguém a ser a favor de uma atrocidade dessa. Ah, mas dizem que se o bebê nascer ele será infeliz, ele terá uma vida infeliz por ter sido gerado de uma violência. Gente, no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, aqui ó, podem ver, diz que existem mais de 35 mil pessoas querendo adotar mais de 4 mil crianças disponíveis. E a maioria dessas crianças, elas não são adotadas porque as pessoas preferem adotar bebês. Olha que maravilha! Não seria a solução para essas pessoas? E aí eu volto a me perguntar, por que querem abortar, se esse procedimento causa traumas irreversíveis para quem faz? O nascimento dessas crianças não planejadas pela mulher poderia ser a solução para milhares de casais que querem adotar. Então a conta não fecha. Outro argumento de quem apoia o aborto é que se você é contra, é só não fazer, deixa quem quer que faça. Então, quem quer roubar ou quem quer matar uma pessoa, é só não fazer, deixa que quem quer que faça. É a mesma lógica. Só que existe algo por trás que não é falado. O aborto seria realizado pelo SUS e o procedimento é pago com dinheiro dos impostos que eu pago também. Logo, eu estou contribuindo diretamente para esse tipo de assassinato. E eu não quero ter nas minhas mãos sangue de bebês inocentes. É simples. E essa notícia aqui, ó, Correio Brasiliense, de maio de 2024. Dá uma lidinha, você vai ver quais são os motivos que a esquerda é contra a castração química. Não faz sentido nenhum. E no final das contas, as consequências desse crime bárbaro ficam apenas com as vítimas. A mulher, correndo o risco de sofrer esse crime novamente com estupradora solta e com condições para tal, ela também corre o risco de ficar com consequências físicas, correndo o risco de não poder engravidar no futuro se quiser, ou fica com consequências emocionais, como depressão por ter sido submetida a este tipo de procedimento. E por fim nós temos a criança, a vítima que não tem culpa de ter sido gerada nessas condições. Ela acaba sendo punida com pena de morte e da forma mais cruel. Forma essa que nem é permitida em situações de eutanásia em animais por ser considerado cruel. O animal ele sente muita dor e igualmente um bebê também sente. Enfim, o que eu tinha para falar era isso. Eu me sinto na obrigação de dar voz a quem não tem voz por estar dentro de um útero e não consegue falar. Vamos punir quem realmente merece, o estuprador e não a mulher, não o bebê, que são vítimas. E eu agradeço quem ficou até o final, quem ouviu, e eu peço que reflitam. Deus abençoe a todos.